Vamos começar a nossa primeira live. Marcelinha já conhece a gente, mas para quem não conhece, eu sou a Annelise. Eu sou o Thiago e esse é o Destino Ideal. A gente veio falar hoje um pouquinho sobre planejamento de viagem. Isso. O nosso tema dessa primeira live que a gente escolheu foi saber se vale a pena ou não perder tempo, né? com planejamento de viagem. Então, no caso, a gente vai começar um pouquinho aqui só falando um pouquinho da gente, né? Só para começar a primeira live, a gente vai fazer uma pequena apresentação para quem não conhece a gente assim tão bem. Então, no caso, eu e a Anne, a gente começou a viajar juntos. A gente já viajava antes, né, de se conhecer, mas a gente começou a viajar juntos lá por 2012. E, no caso, nós somos apaixonados por viagem. A gente por conhecer novos destinos, novas culturas. Então, eu acho que juntou, né? As duas paixões virou uma paixão maior ainda. Isso. E aí, no caso das nossas viagens, a gente, dessa paixão por viagem, né? A gente quis passar um pouquinho disso daí para as outras pessoas, tentando mostrar para elas o quão engrandecedor é viajar, o quão de bom isso pode trazer para a gente, conhecer novas culturas, conhecer novos lugares. E além disso, a gente adquiriu muito conhecimento nesses 8 anos, né? Viajando juntos, 8, 9 anos viajando juntos. E nas viagens anteriores também a gente pesquisou muito e tem muita bagagem, a gente gostaria de passar essa bagagem para vocês. Isso. E daí surgiu a ideia de criar o Destino Ideal. Ter um canal de comunicação com outras pessoas, que nesse caso agora da era das redes sociais, né, do YouTube, Instagram, Facebook, utilizar essas ferramentas para poder passar esse tipo de informação para vocês. E aí, no caso, o Destino Ideal é isso, né? Essa ferramenta de comunicação da gente com futuros viajantes, com novos viajantes, ou com pessoas que até já viajam e querem conseguir melhores oportunidades, conseguir economizar um pouco mais na viagem. Aprender técnicas para economizar, né? Porque tudo tem uma técnica por trás, né? Para garantir a economia. Isso aí. Então, só saindo dessa parte de apresentação, agora entrando um pouquinho mais no tema. O tema propriamente dito. Né? Planejamento de viagem, gente. Muita gente acha que é só sair comprando passagem, reservando hospedagem, mas não é isso. Planejamento de viagem engloba muita coisa. Sim, no caso, a gente até meio que fez um conceito do que seria um planejamento de viagem, né? Que no caso aqui a gente colocou como se fosse um método de organização pessoal e financeira com o objetivo de realizar determinada viagem de acordo com o perfil do viajante e estilo de viagem desejado, dentro das limitações de um orçamento pré-definido, né? Então, o que isso quer dizer? Melhor dizendo, né? Colocando assim, isso é muito acadêmico, então vamos resumir. Traduz. O planejamento de viagem nada mais é do que uma organização. Tipo, a pessoa vai se organizar, vai se planejar, vai pesquisar. Tem toda uma série de etapas, vamos colocar assim, né? Para poder trazer benefícios para a pessoa na sua viagem. A pessoa com um planejamento, ela vai definir suas prioridades. Tipo, viajar é sua prioridade? Talvez você queira viajar e nem seja. Já pensou nisso? A minha é. Então, definindo isso, eu posso reservar uma caixinha de viagem. Sim, a gente todo mês deveria investir um pouco de dinheiro. E desse dinheiro investido, a gente reserva uma específica para viajar. Porque viajar faz parte da nossa prioridade. Então, por isso que a gente faz isso. Além disso, a gente tem também que listar os nossos objetivos de viagem, saber para onde é que a gente quer viajar. Porque o que não falta hoje em dia é propaganda de promoções para diversos lugares. E só que às vezes não é um lugar que tu deseja, que tá no seu objetivo de viagem, na sua lista. E às vezes tu vai para essa viagem, mas tu pode estar deixando de investir numa viagem que tu realmente queira fazer.
Então, ter essa lista de desejos, de locais que tu queira conhecer, é muito importante também. Então, uma coisa que você pode, quando terminar a live, se você ainda não tem, é fazer a sua listinha de desejos. Escreve todos os lugares que você quer conhecer. Eu sonho em conhecer tais e tais e tais lugares. Daí, depois que você tem a sua lista prontinha, você pega e escolhe de 3 a 5 destinos nacionais e de 3 a 5 destinos internacionais. Por que tu vai escolher? Porque daí você vai começar a pesquisar sobre esses destinos. E daí, pesquisando sobre os destinos, você vai saber quanto que é a média da passagem, quanto que é a média da hospedagem, quanto que tu vai gastar por dia. Então, tu vai com quais são as atrações do destino, quais as atrações que você quer conhecer, o que você considera essencial daquele lugar. E com todas essas informações, tu vai conseguir fazer um orçamento prévio dessa viagem que tu vai querer fazer. Né? Todas essas informações que tu obter dessas pesquisas, do local que tu está querendo ir, vai te dar uma base de dados com relação a gastos, a passagem, hospedagem, atrações, que tu vai conseguir montar esse orçamento prévio. E aí tu vai poder saber quanto mais ou menos eu vou ter que economizar para poder fazer essa minha viagem dos sonhos. Além disso, com o planejamento, você vai descobrir qual é o seu estilo de viagem, qual é o seu perfil de viajante. Por exemplo, eu não suporto acampar, então não vai ser para mim esse tipo de viagem. Eu não vou planejar uma viagem onde tenha camping, por exemplo. Eu sei que não adianta nem convidar a Anne para ir para uma viagem dessa que não rola, não tem... E não é por preconceito nem nada, porque quando eu era pequena eu acampei e foi por conta disso que eu não gosto. É traumatizada. É traumatizada, exatamente. Então, sabendo do teu perfil e do teu estilo de viagem, é mais fácil tu planejar, por exemplo. E tem coisas que você consegue verificar se você não tolera ou você suporta. Por exemplo, eu não sou muito adepta a hostel. Tipo, tolero, mas eu não suporto camping. Então, me conhecendo, eu sei como planejar uma viagem para mim. E você se conhecendo, você vai saber como planejar uma viagem para você. Esse perfil do viajante ou até mesmo um estilo de viagem pode dizer como é que vai ser a tua experiência. Sabendo, por exemplo, assim, eu vou viajar na época do verão. Pô, então, o que tem para fazer nesse lugar na época do verão? Tem que saber, determinando o estilo de viagem, tu sabe que ou tu vai poder aproveitar melhor um destino no verão, ou às vezes tu quer, por exemplo, num local que seja propício para ver neves, tu poder conhecer neve, esquiar, ir para uma estação de esqui. Tudo isso faz parte do planejamento. Conhecer a si mesmo e conhecer o lugar que a gente quer ir também. Exatamente. Mas para que a gente faz tudo isso? Para que tem toda essa parte de planejamento pessoal, de planejamento financeiro, de pesquisa? O que isso vai trazer para a gente? Né? Vai trazer a realização de um sonho, que é aquela viagem que você tanto almeja, né? Então... O planejamento de viagem, ele vai te ajudar a realizar a viagem dos teus sonhos, impedindo que você fique colocando na tua cabeça, eu não consigo viajar porque eu não tenho dinheiro, ou então porque eu não consigo me organizar, porque eu não sei montar uma viagem sozinho, porque eu dependo de uma agência ou de alguma outra pessoa que faça isso por mim. É só se organizar e seguir a gente aqui, que você vai ver como não é fácil, mas Na real, não é que é difícil. É que simples. dá trabalho. Tu vai ter um trabalho para fazer, né? No caso, a gente colocou aqui, perder tempo fazendo planejamento. Não é que tu vai perder o tempo. Tu vai ter que gastar um tempo fazendo planejamento, mas isso vai te trazer alguns benefícios. Que no caso é isso que a gente está falando para ti agora. Tu vai conseguir economizar, encontrar passagens mais baratas, com, por exemplo, assim, menos escalas ou passagens diretas,
com menores tempos de voo. Ou vai conseguir fazer um stopover. Conhecer mais de um lugar dentro da mesma viagem. Pagando o mesmo preço. Pagando o mesmo preço da passagem. Ou ainda conseguir acomodações melhores, pagando o mesmo preço ou ainda menos, né? Fazendo alguns métodos para conseguir promoções ou pontos em clubes de hospedagem que te dêem esse benefício. Tudo isso a gente vai mostrar para vocês. A gente está querendo passar isso para vocês com o Destino Ideal. E esses são alguns, né, dos benefícios que um planejamento de viagem pode trazer. Ele te gera uma economia na qual você consegue investir na sua própria viagem. Você economiza na passagem aérea, mas daí você vai lá e escolhe um hotel melhor ou insere mais atrações na sua viagem. Então, tudo é para balancear o seu orçamento e tirar o melhor proveito dele. Isso. A economia que a gente busca nas nossas viagens, como a gente já tem um orçamento definido, se a gente economiza numa passagem, por exemplo, quer dizer que vai sobrar mais dinheiro para a gente gastar com alguma outra coisa na nossa própria viagem. É como se fosse um investimento. A gente economiza de um lado para conseguir gastar em oportunidades melhores do outro, conseguir um quarto mais confortável, ou se hospedar em um outro hotel que a gente ainda não tenha conseguido com um padrão mais alto. Ou aqui pra mulherada, né, fazer umas comprinhas, né, comprar uns souvenirs, né? Umas bombinhas, né, todo mundo gosta. Ou então ainda conseguir conhecer algumas atrações que tenha que gastar dinheiro, né. Tudo isso faz parte do planejamento, como a Anne falou, para poder balancear as nossas oportunidades dentro do orçamento que a gente tem para gastar na viagem. Então, a pergunta que fica vale a pena realmente perder esse tempo? Planejando a viagem? Com toda certeza, vale a pena planejar, se conhecer, fazer a sua caixinha de viagem, porque assim você vai conhecer os destinos que realmente te interessam, vai fazer uma economia, né? Quem não gosta de economizar. Sim. E no caso, assim, a gente não vê, como a gente já falou, né? O planejamento de viagem como uma perda. Ele é um investimento para a sua viagem. Você está investindo um tempo agora para conseguir usufruir durante a sua viagem, né? Você vai gastar o seu tempo aqui antes de viajar, planejando, se organizando, fazendo pesquisa, porque o planejamento de viagem é muita pesquisa. No caso, conhecer o lugar que tu quer ir antes de ir para ele, para poder ver o que ele tem de atrações, ou quais são as hospedagens que ele tem por lá, ou ainda se existe alguma coisa que precise saber com relação à segurança, ou deslocamento, transporte, quais são as opções de transporte. Toda essa parte do planejamento é para tu não precisar chegar lá na hora e ficar procurando quando tu estás viajando. Tu procura as atrações aqui antes de viajar para chegar lá e já ter tu não precisa engessar a tua viagem, né? Não, porque eu pesquisei aqui, eu vou para X, Y e Z, chega lá, só vai nesse X, Y e Z da viagem. Mas se você é desse tipo de viajante, se esse é o seu perfil e você gosta de tudo cronometrado, tudo com horinha certinha para tudo... Dá para fazer esse tipo de planejamento também. No caso, seria o roteiro do planejamento, né? O planejamento, a gente estava conversando aqui, ele serve para todo tipo de viajante. Independente se você é aquele viajante que quer economizar ao máximo, quer fazer a viagem mais barata possível. E por conta tua. Exatamente. Tu fazer tudo. Ou se você é aquele viajante que não se preocupa em gastar um pouco mais para colocar, vamos dizer assim, a sua viagem na mão de um terceiro para uma agência organizar, vamos dizer assim. Então, serve para qualquer tipo de viajante. No final das contas, quanto mais tu se conhecer como viajante e souber um pouco mais do destino, para onde tu quer ir... Souber o teu orçamento, tu vai conseguir falar para a pessoa que vai fazer a sua agente de viagem, né? Você vai conseguir falar para ela, isso eu gosto, isso eu não gosto, meu orçamento é X, eu gostaria de conhecer isso e isso naquele destino. Eu não sou muito fã de museu, então a pessoa já vai saber o que ela vai colocar no teu roteiro, o que ela vai planejar da tua viagem. Então, mesmo se você não quiser fazer nada,
esse planejamento, a parte de autoconhecimento, o planejamento pessoal e financeiro, também engloba para essas pessoas, né? Sim. Então, é importante fazer isso. É importante você perder um pouquinho de tempo para ganhar tempo durante a viagem aproveitando, né? E na parte do roteiro, que a gente estava falando, tem perfis de viajantes que gostam de um roteiro mais fechado, mais engessado, digamos assim, com horários definidos das atrações e vou sair tal hora do hotel para chegar a tal hora na atração e depois vou para outra. Mas também tem pessoas que gostam de roteiros mais abertos. E, no caso, o planejamento, ele te ajuda a fazer até esse roteiro mais aberto. Exatamente, porque, por exemplo, você quer conhecer uma atração X e uma atração Y, só que essas atrações ficam do lado oposto da cidade. Então, essas duas atrações você quer conhecer naquele destino e você decidiu fazer elas no mesmo dia. Você vai perder um tempo absurdo. Deslocando de um lugar para o outro. Você poderia conhecer a atração X e tudo que tem em torno dela, porque tem várias outras coisas. Em um dia. E no outro dia você conhece a atração Y. Porque daí você vai conhecer muito mais coisas ao entorno. E você não vai perder tempo com deslocamento. E isso você só vai saber planejando a sua viagem, fazendo o seu roteiro especificamente, né? Então, isso tudo faz parte do planejamento de viagem e é muito importante. A gente, quando começou a viajar, a gente tinha, vamos dizer assim, uma ideia mais ou menos de planejamento. Normalmente quem fazia parte do planejamento era a Anne, né? Eu só ia no embalo. Eu aprendi a fazer o planejamento depois, quando a gente começou nas outras viagens, a sentar junto e ver o que a gente ia fazer, para onde é que a gente ia. Mas a Anne sempre foi muito mais organizada do que eu. E eu aprendi a fazer isso depois. Então, com o tempo, tu vai vendo todos os benefícios que o planejamento de viagem pode te dar. Tanto na parte de segurança, que a pessoa se sente muito mais segura viajando, né? Que conhece, por exemplo, lugares que sejam propícios para turistas, que sejam interessantes para conhecer. Outros lugares que são locais de moradores, que... por exemplo, em Paris, que a gente conheceu, a gente estava numa região bastante turística, só que por conta de a gente ter feito um planejamento de viagem, ter pesquisado, a gente sabia que determinados restaurantes ficavam fora daquela região turística. E conversando com a recepcionista do hotel que a gente ficou, ela falou pra gente que restaurantes fora daquela região, que eram mais frequentados pelos moradores, davam uma experiência melhor pra gente como turista. E foi bem legal, foi bem bacana a gente poder ter tido essa experiência de poder vivenciar lugares como moradores locais. A Marcelinha botou uma pergunta aqui. Tem perfil de viajantes diferentes, como fica o planejamento? A gente adequa. No caso, por exemplo, assim, eu gosto de viajar, mas na real a gente tem algumas coisas em comum e algumas coisas diferentes. Eu gosto muito de viajar para lugares do litoral, a Anne também gosta de praia e tal, só que eu gosto de viajar para surfar. E a Anne é mais para descansar, relaxar. Ficar na praia. Só que, por exemplo, assim, a gente já viajou para Bali, para Costa Rica, que no caso tinha bastante surf. Então eu aproveitei bastante a parte de pegar onda e ir para as praias. Mas eu aproveitei a natureza, eu me encantei pelo país. Tipo, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar na Costa Rica na minha vida, que agora tá bem em alta, né? Mas em 2012 não era. No caso, a gente não fazia a menor ideia? Nada, e eu me encantei pelo lugar. Eu não considero que a gente tem perfil de viajante tão diferente assim. Não, mas em certas coisas, eu entendo o que é uma fala, mas em certas coisas, sim. Como, por exemplo, assim, a gente foi pra Europa depois, eu não tenho um perfil de viajante de ir pra Europa, de ficar passeando em museu ou coisa assim. Eu também não tenho muito saco. Em certas coisas a gente combina também. A gente vai, tipo, o museu que a gente foi, eu acho que um ou dois museus na Europa. Em Berlim, né? E, tipo, foi rapidinho, porque nenhum dos dois tem muito saco de ficar, tipo, vai, olha tudo,
tem gente que perde horas nos museus e tal. Ah, com certeza, o tio já acampou, eu não acampo. Daí ele tem que se... A Má falou que o tio acamparia. Sim, sim. Não, eu por mim não tenho problema nenhum em acampar. Eu já fiquei em barraca uma vez na Ilha do Mel, quando fui. Mas daí é tudo balancear, né? Como ele vai muito pra surfar, eu fico na areia, então ele aceita não acampar, né? Não aceita tenho... não fazer o esforço. É que assim, se tiver um pouco mais de conforto, pra mim não tem problema nenhum. Mas... Quanto mais conforto, melhor. Mas eu não tenho problema não. Por exemplo, se for pra fazer uma surf trip com os amigos, cara... Pode ficar à vontade. Bota um colchão no chão, pra mim tá mais do que bom. E a gente já tem um pacto. Quando o Thiago for pra aquelas... Como é que é? Mentawai, né? Viagem de barquinho de surf. Tudo que... Porque a viagem cara pra caramba, né? Então, tudo que ele gastar... Olha que pacto legal que a gente fez. Esse é um planejamento bom. Ótimo. Pra mim é maravilhoso. Pra ele também. Tudo que ele gastar na Mentawai, eu vou pra Miami comprar muamba. Né? Fazer compras. Oh, que maravilha. E Marcelinha Barbosa vai comigo. Tá fácil. Vamos aproveitar aqui que a gente está conversando com vocês. A gente deixou aberto um box lá no Instagram para perguntas, né? E teve uma pergunta aqui que veio pra gente da Alves Macedo Tatiana. Da Tatiana. Isso. Ela tá dizendo que aqui, ó, em março ela vai para Cancún e perguntou quais seriam os melhores lugares para passeios. Cancún a gente foi em 2016? Foi. 2016. Isso. Início de 2016. Isso. A gente recebeu uma dica muito legal de alguns amigos que tinham ido pra lá e eles nos aconselharam a ficar em Playa del Carmen. Que é uma região um pouco mais ao sul de Cancún. É na região de Riviera Maya, né? Então, por quê? Porque em Playa del Carmen, tipo, os passeios são mais centralizados lá, né? Então fica mais fácil tu te locomover e mais perto das atrações. Então tu pega um hotel confortável, mas não precisa ser um all-inclusive, um resort, nem nada. Porque tu não vai aproveitar o hotel, tu vai sair pra passear. No caso, os passeios, eles duram, bem dizer, quase que o dia todo. Então, o hotel serve só pra, bem dizer, dormir e deixar as coisas, né? A gente pegou uma pousada que era bem confortável e tal, mas... Bem simples, com um café da manhã incluso. Então, a gente acordava, tomava um café da manhã reforçado e ia para as atrações. No caso, ali a gente viu Chichén Itzá, que são aquelas pirâmides... Que é muito lindo, vale muito a pena. E vale a pena pegar um guia, porque ele te explica como é maia, né? Aquela... Ixi, eu não lembro se é maia ou asteco. Enfim, mas toda a arquitetura, ela é incrível. Tipo, na frente da pirâmide, tu bate palma e sai o som lá em cima. Sim, como se fosse gigantesco assim o negócio, é bem bacana. É muito legal, vale muito a pena. E além das pirâmides tem os cenotes, que são, bem dizer, piscinas naturais que ficam embaixo da terra. Também é bem legal de conhecer. Muito legal, muito diferente. Existem diversos cenotes pela região ali de... Esqueci o nome da região. Ali de... em volta de Playa del Carmen. A gente fez o passeio dos cenotes junto com o da pirâmide. Isso. Então foi bem legal. E além disso... A Maria perguntou onde que a gente mora. A gente é de Floripa. Isso. Além dos... tem os parques de aventura também. A gente foi no Xel-Há, mas tem um monte de parque de aventura. Daí vai de acordo com a sua... O interessante é pesquisar e ver qual que tu acha mais legal pra ir. Mas dá pra fazer rafting. Rafting não, é aquele... Canoagem também tem um monte de coisa. Tipo, tem vários parques desses, mas também são atrações caras, né? Tem que pagar pra entrar, no caso. Uns $100 por pessoa. Além disso, tem as praias da região, que é de graça. Algumas, tipo, se eu não me engano, tem algumas praias particulares de hotel, mas eu acho que só paga pra utilizar as esteirinhas. Também dá pra ir pra Tulum, que é pertinho de Playa del Carmen. A gente foi de van. De transporte coletivo, assim. Bem barato.
Daí lá a gente alugou uma bike, andou de bike pela região, a praia é maravilhosa. A gente foi num dia nublado, mas mesmo assim a cor da água a região de Tulum ali é a região das ruínas, né, dos templos antigos. E fica bem no litoral. E as ruínas ficam na parte alta e logo abaixo, assim, já tem as praias, assim, é bem bacana. E eu aconselho, a gente tava vendo um vídeo antigo, esses dias, que a gente tava falando, nossa, comparado com a pirâmide, isso daqui é bem sem graça. Então vai em Tulum primeiro, antes de ir pra pirâmide, porque daí tu vai te encantar mais com É que a com as pirâmide tá lá ruínas. inteira construída, né? As Tulum ruínas bem ruínas. bem dizer, é um monte de pedra caída, ou então com umas demarcações onde eles botam umas ilustrações dizendo que ali eram as regiões das cidades antigas. Mas é bem legal, é bem bacana de conhecer, tanto um quanto o outro. Mas, Tatiana, eu vou chamar no direct e vou te dar mais dicas. É. E teve outra pergunta que foi sobre... Só voltando, Ai, desculpa, só pra terminar de responder, em Cancún mesmo... Ai, a gente esqueceu de Cancún. As praias são bem bonitas, mas a atração que a gente mais gostou foi o Cocobongo. Se tu tiver a oportunidade de ir no Cocobongo, se tu nunca foi, vai, porque é uma night completamente diferente das que a gente tem por aqui. É, bem dizer, um espetáculo, assim, é bem bacana. Tem diversos shows de cover. É um espetáculo, não vai achando que é uma balada normal, porque é muito legal. É caro, a gente gastou na época foi uns $80, $90 por pessoa, mas é all inclusive lá dentro, tu bebe à vontade. Aí tem alguns valores diferenciados, que é caso tu queira pegar uma mesa ou um camarote, coisa assim, mas vale a pena pra caramba, é bem legal. E Larissa, Cancún não é caro pra refeição, não. Depende, a gente comeu aquele ceviche lá no... Não, mas era dentro do hotel. Era dentro do hotel. Tipo, Mas em as restaurantes refeições, assim, assim, não... é bem de boa. É bem de boa. E o transporte dentro de Cancún, a gente fez transporte público e a gente também, pra voltar do Cocobongo, a gente foi em táxi. Isso. A gente foi de ônibus pro Cocobongo e voltou de táxi, porque já era tarde. E pra ir de Cancún até Playa del Carmen, a gente contratou um transfer com uma agência de um brasileiro. E era uma agência local de lá. É. Mas foi bem tranquilo também. Não é preciso ter muito dinheiro, não. É só se planejar. Fazer uma caixinha, tirar um cafezinho diário do orçamento, ou investir em algumas coisas. No caso, é ter prioridades, né? E priorizar a viagem. Se viajar é o teu sonho, é possível viajar sim. Não precisa ter muito dinheiro, não. A gente não tem muito dinheiro e a gente viaja. A outra pergunta aqui foi... A Sá que mandou? Outra coisa de Cancún, desculpa. A gente tá bem perdido. Só tem que ver e... A hora? Não, ainda tem tempo. Tá. Cancún a gente não foi na Isla Mujeres, Isla alguma coisa, e é muito linda. Eu até quero voltar de novo para conhecer mais a região de Riviera Maya mais pro sul. A gente foi só até Tulum. Mas essa isla de Cancún dizem que é muito bonita. Isso, eu acho que é essa mesmo. A gente foi pra Cozumel lá. É uma outra ilha que fica na frente de Playa del Carmen. Tempo ideal para se passar lá, se tu fizer que nem a gente, Cancún, Playa del Carmen e Cozumel, acho que uma semana, 10 dias. Eu acho que a gente ficou, foi uns 12, né? Eu acho que foi isso. Porque a gente ficou, acho que foi 5 dias em Playa del Carmen, ficamos mais 3 em Cozumel, e depois acho que mais uns... e Cozumel também, mais uns 3 dias em Cancún. Isso. E Cozumel também, quem puder mergulhar, fazer snorkel, é sensacional. É um dos melhores lugares do mundo para fazer mergulho. É muito lindo, gente. Muito bacana. Parece que tu tá num aquário natural, assim, é outro mundo. Embaixo do mar é outro mundo. É bem legal a experiência. Aniversário de casamento em Cancún. Pode ser, Mar, quem sabe? Tá, na segunda pergunta ali da Samantha. Vamos ver aqui. Comprar dólar ou moeda local para destinos na América Central e do Sul? Então,
A gente sempre aconselha a viajar com dólar para regiões que não são da Europa, né? E daí trocar por moeda local quando chegar no aeroporto, só uns 20, 50 dólares. No máximo, assim, ó, só pra alguma questão de, tipo, pegar um táxi, pegar o transporte público, tu precisa de uma moeda local ali. Ter uma segurança, assim. Porque normalmente, aeroporto, a região aeroporto ou hotel, eles normalmente têm casa de câmbio dentro, só que normalmente o câmbio, ele não é A conversão muito bom. não é muito boa pro turista, né? Então ela é bem cara. E nas regiões mais turísticas, que normalmente onde ficam os hotéis, assim, tem bastante casa de câmbio. E daí tu vai analisando quanto que tá. Também verifica se o destino utiliza o dólar para fazer as atrações. Por exemplo, em Cancún, era tudo dólar. Sim. Né? A gente trocou um pouco por peso mexicano, eu acho, né? Eu não lembro qual era a moeda. A gente trocou um pouco pela moeda local, mas para comer em restaurantes. E também como a gente trocou pouco e vai trocando aos poucos, a gente consegue verificar se a conversão do restaurante é mais vantajosa ou não pra gente. E aí até consegue ver quais são as casas de câmbios com melhor cotação, né? Se eu não me engano, quando a gente foi para Bali, a gente passava por umas ruazinhas assim e era cheio de casa de câmbio. Tu até bateu a cabeça numa casa de câmbio. Sim. E era cheio de casa de câmbio, assim, então a cada, 50 metros tinha uma casa de câmbio diferente. Então tu conseguia ir vendo as cotações e aí no final tu sabia qual era que tinha a melhor cotação. E aí a gente saía do hotel, bem dizer, passava ali rapidinho, porque como tem bastante, não tem fila, tu vai ali, volta e tá com o dinheiro na mão quando precisa, né? Não precisa sair cheio de dólar no bolso. Exatamente. O que a gente aconselha é isso, é trocar um pouquinho no aeroporto, tipo 20, 50 dólares, e daí vai trocando, chega no hotel, verifica onde tem uma casa de câmbio, verifica as cotações, porque sempre tem casa próxima, e vai trocando a moeda aos poucos. Não pega e troca todo o seu dinheiro, porque você pode perder muito dinheiro com isso. E uma coisa interessante também é, antes de ir pro lugar, pesquisar. Às vezes naqueles TripAdvisor, Trivago, que tem os comentários dos viajantes e tal, eles informam determinados lugares que são bons para trocar moeda, ou se vale a pena trocar no aeroporto ou não, se tem algum lugar próximo do aeroporto que troca por um preço mais barato. Então, toda essa parte de pesquisa também a respeito de câmbio, moeda, é interessante fazer no planejamento de viagem, né? Exatamente. Tem tubarão aonde, Mar? Em Cozumel. Pior que tem, cara. Pior que tem. A gente tem foto de um tubarão. Mas ela tem medo. Ela não vai querer mergulhar. Não, mas... Mas tem. Ele fica bem no fundo. A gente não viu nenhum pertinho, assim. Claro que vimos. Mas eu acho que vale o risco. A gente viu tartaruga também, que é legal. Vocês viajam quantas vezes por ano? 1, 2 vezes por ano. A gente começou, quando a gente começou a viajar junto, a gente tava viajando uma vez a cada 2 anos. Isso. Pra lugares fora, né? Viagem pra fora do Brasil, isso. Aí... Daí depois de já 2016, agora, um pouco mais recente, eu acho que umas 2 por ano. Quase 2 vezes por ano. Pelo menos uma vez por ano a gente tava viajando pra fora. Mas o que possibilitou isso pra gente não foi, ganhamos na Mega Sena, ficamos ricos, não, porque a gente continuou na mesma. O que proporcionou isso daí pra gente foi estudar e conhecer um pouco mais sobre planejamento de viagem. Planejamento de viagem, investimento, então, além de tudo que a gente falou, né, tipo, tem vários canais no YouTube que explicam como a gente investir, como a gente poupar. Que o brasileiro não tem muita educação financeira desde pequeno, né? Então, agora que a gente começou a ter essa consciência. Então, a gente tem que aproveitar muito a informação que tem grátis, né, na internet, pra gente poder se educar e saber investir o nosso dinheiro para poder fazer a nossa caixinha de viagem para viajar, né? E viajar quanto mais melhor, né? Pelo menos pra gente. Se o objetivo de vocês é o mesmo que o nosso, de poder viajar o máximo de vezes possível no ano, né? É interessante ter isso como prioridade e fazer uma reserva financeira para isso. E tem aí, nem que seja na poupança, né? Mas
Mas melhor que nada. Aprendendo um pouquinho, a gente sabe que a poupança não... Faz um Nubank, um Inter, que vai render um pouquinho mais. Uhum. Mas eu não vou falar de investimento, porque tem canais especializados para isso. Nosso não é investimento, nosso é viagem. Nosso investimento é em viagens. Exatamente. Só faz a sua caixinha de viagem para começar a viajar mesmo, né, gente? E... Eu acho que assim, toda essa... que a gente vem falando aqui, né, do tema dessa live de perda de tempo com planejamento, é como a gente falou, é um investimento. Tanto na parte pessoal da gente, em se conhecer como viajante, em se organizar, organizar a nossa vida, para criar objetivos, assim como as pessoas têm objetivos de ter um carro ou uma casa própria, ou sei lá, juntar tantos milhões na conta. O nosso objetivo é conseguir realizar uma viagem para determinado lugar ou para determinados lugares. A gente tem esse objetivo. Então, no caso, a gente tem que investir nesses objetivos, tem que colocar prioridades. Se a nossa prioridade é ter uma casa, tu vai trabalhar e economizar para conseguir comprar uma casa. Assim como viajar é a mesma coisa. A gente vai ter o nosso objetivo, vai colocar como prioridade e vai economizar, vai juntar um dinheirinho para conseguir realizar essas viagens. Então, a parte do planejamento pessoal é bastante importante. É um planejamento que vem antes de procurar passagem, de procurar hospedagem. Assim como a parte do planejamento financeiro também, que é toda essa parte daí que vai dar suporte para conseguir viajar. E aí depois tem toda a parte de planejamento da viagem em si, que é o quê? A pesquisa de passagens, hospedagens, de atrações. Que é a parte legal de fazer. Que tu adora. Parece que eu tô viajando. Não que eu não goste, eu dou o suporte, mas a Anne gosta de ficar viajando Exatamente. nas pesquisas. Adoro. Viajo naquele momento. Exatamente. Com planejamento a gente conhece a história do local, a cultura. Sim. Uhum. E assim a gente curte mais a viagem. Exatamente. É isso mesmo. Chega lá na hora, a gente consegue conhecer aquilo que a gente estava vendo na internet, ao vivo, né? É uma realização a mais, bem dizer. No caso, por exemplo, assim, eu sempre tive o sonho de... não de conhecer a Costa Rica, mas de conhecer uma onda específica que tem lá, que é Pavones. E eu tinha esse sonho desde pequeno, assim. Então, o fato de eu ter realizado essa viagem, ter ido para Costa Rica e ter conhecido a onda de Pavones, para mim foi uma realização de vida. Foi a realização de um sonho que eu consegui fazer. Que na época, quando eu sonhava com isso, de fazer viagem do surf e tal... Cara, era um sonho, eu jamais imaginaria que eu conseguiria realizar, ainda mais porque na época eu era estudante, nem estagiava ainda, então o dinheiro que vinha era dinheiro dos pais, tipo, ver um trocado para, sei lá, ir pra night. Não tinha independência, né? Exatamente. E com o tempo, o que aconteceu? Faculdade, estágio, aí ganhei um trabalho, tem um saláriozinho com nada, como é que eu posso dizer, salário de pós-formado, né, gente? Exatamente, a gente sabe como é que é, né? Então a gente acha que, ganhando um trocado desse, como é que eu vou conseguir viajar? Cara, mas dá, entendeu? Fazendo um bom planejamento, se organizando pessoalmente, fazendo uma caixinha de viagem, dá pra gente conseguir, e a gente é a prova de que isso é possível, né? Como a Paula falou ali, nada melhor que poupar um pouquinho por mês e aproveitar uma super com promoção. Certeza. A super promoção aí, os bugs de passagem aí é o que salva a gente, né? No caso, quando o orçamento está apertado. Aí, nem quando o orçamento tá apertado, porque daí tu economiza na passagem e tu vai gastar com outra coisa. Exatamente. Então, é maravilhoso, adoro uma promoção. Vamos fechando por aqui? Acho que é isso, né? Nossa primeira live, a gente quer agradecer todo mundo que esteve aí com a gente, que acompanhou aí o Desenrolar.
A gente ficou um pouquinho nervoso, primeira live, eu acho normal. Vocês já conheceram o solar de Sayumi? Não sei onde fica. Não, mas a gente deixa pra uma outra vez, então. Beleza. Um abração aí pra vocês também, tá? Muito obrigado e... Quarta-feira já tem mais uma live? Colômbia. Não conhecemos a Colômbia ainda não. Mas pretendemos. Pretendemos. Isso. Quarta-feira a gente vai ter mais uma live. A gente vai tentar fazer aí toda segunda e quarta. Isso. Com temas variados pra conseguir levar pra vocês mais informações. Isso. Tá bom? E aí, antes de cada live, a gente também vai abrir umas caixinhas para caso vocês tenham perguntas e queiram colocar lá e não consigam acompanhar a live para perguntar aqui diretamente. Aí deixa lá na caixinha que a gente responde e depois vocês veem gravado. Exatamente. A gente vai tentar salvar aqui a live e compartilhar, tá bom? Um beijão para todo mundo aí, valeu, brigadão. Obrigada. Beijão, tchau, tchau. Até mais.